Existe um objeto simples que pode transformar completamente sua vida em apenas alguns meses. Não é magia, não é sorte, é algo muito mais poderoso. Um executivo estressado encontrou esse objeto por acaso em uma loja misteriosa. O que aconteceu depois mudou não apenas sua vida, mas a de dezenas de pessoas ao seu redor. Esta é uma história real que vai fazer você repensar tudo sobre sucesso, propósito e felicidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos dessa transformação e como aplicá-los na sua própria vida. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua perspectiva para sempre. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever porque você não pode perder o que vem por aí. Era uma tarde de outono quando Miguel, um executivo de 42 anos, caminhava pelas ruas estreitas de um bairro antigo da cidade. Havia acabado de sair de mais uma reunião frustrante no escritório, onde descobrira que seu projeto de 2 anos seria cancelado. Sua mente fervilhava com pensamentos de injustiça, raiva e uma sensação crescente de que sua vida estava fora de controle. Perdido em seus pensamentos sombrios, Miguel quase não percebeu a pequena loja de antiguidades aninhada entre 2 prédios modernos. O que chamou sua atenção foi um cartaz manuscrito na vitrine: "Tudo o que você precisa já está dentro de você." Normalmente, ele teria ignorado esse tipo de frase motivacional barata, mas algo naquelas palavras o fez parar. A loja era pequena e abarrotada de objetos curiosos: relógios antigos, livros empoeirados, esculturas de madeira e cerâmica. O ar tinha um cheiro peculiar de sândalo e história. Atrás do balcão, um homem idoso de cabelos brancos e olhos penetrantes o observava com um sorriso gentil. "Posso ajudá-lo?" perguntou o ancião, sua voz carregando uma estranha autoridade misturada com bondade. "Só estou olhando", respondeu Miguel, ainda irritado com os eventos do dia. O homem assentiu e continuou organizando alguns objetos sobre o balcão. Miguel vagou pela loja, seus olhos percorrendo as prateleiras sem muito interesse, até que algo chamou sua atenção. No canto mais escuro da loja, sobre uma mesa baixa de madeira, havia um pote de cerâmica simples, de cor marrom avermelhada, com uma tampa que parecia ter sido cuidadosamente esculpida à mão. Havia algo magnético naquele objeto. Miguel se aproximou e, instintivamente, estendeu a mão para tocá-lo. "Ah, você encontrou o pote da sabedoria", disse o ancião, aparecendo silenciosamente ao lado de Miguel. "Interessante escolha. Pote da sabedoria." Miguel riu, mas seu riso soou forçado. "E o que ele faz?" "Concede 3 desejos." O homem sorriu, seus olhos brilhando com uma luz misteriosa. "Nada tão simples assim. Este pote tem o poder de mostrar às pessoas quem elas realmente são. Mas cuidado, nem todos estão prontos para essa verdade." Miguel pegou o pote nas mãos. Era surpreendentemente pesado para seu tamanho, e havia algo reconfortante em sua textura rugosa. "Quanto custa?" "Para você, nada. Mas há uma condição: você deve prometer que, quando compreender sua lição, passará o pote adiante para alguém que precisa dela." Miguel riu novamente, desta vez com mais naturalidade. "Tudo bem, aceito o acordo." Ele não acreditava em misticismo, mas havia algo no objeto que o tranquilizava. Talvez fosse apenas seu peso sólido, sua simplicidade reconfortante em meio ao caos de sua vida. Ao chegar em casa naquela noite, Miguel colocou o pote sobre a mesa de centro de seu apartamento minimalista. Sua esposa Clara estava trabalhando até tarde novamente, e os filhos já estavam dormindo. Ele se serviu de um copo de uísque e se sentou. Miguel acordou sobressaltado às 3 da manhã. O sonho havia sido tão real que ele ainda podia sentir o cheiro da terra úmida e ouvir o som de gotas de chuva. No sonho, ele estava em um jardim exuberante, caminhando por trilhas serpenteantes entre flores que pareciam brilhar com luz própria. E ele não estava sozinho, uma versão mais jovem de si mesmo caminhava ao seu lado, falando sobre sonhos e aspirações que Miguel havia esquecido há muito tempo. "Lembra quando você queria ser professor?" A versão jovem havia perguntado no sonho. "Você dizia que queria tocar a vida das pessoas, fazer a diferença no mundo." Miguel se levantou da cama e foi até a cozinha beber um copo de água. As palavras do sonho ecoavam em sua mente. Ele havia mesmo querido ser professor uma vez, logo após terminar a faculdade de administração. Havia até se inscrito para um programa de pós-graduação em educação,
Mas então surgiram as oportunidades no mundo corporativo, o salário atrativo, a promessa de sucesso rápido. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, sua filha Sofia, de apenas 8 anos, estava lutando com um problema de matemática para a escola. Pai, você pode me ajudar? Ela pediu, seus olhos grandes cheios de frustração. Normalmente, Miguel teria dito para pedir ajuda à mãe ou ao irmão mais velho, alegando que estava atrasado para o trabalho. Mas algo diferente aconteceu naquela manhã. Ele se sentou ao lado da filha e, pacientemente, começou a explicar o problema. Veja, Sofia, matemática é como um quebra-cabeças. Cada número tem seu lugar, e quando você encontra onde eles se encaixam, tudo faz sentido. Os olhos de Sofia se iluminaram quando ela finalmente compreendeu. Pai, você explica melhor que a professora, ela exclamou, abraçando-o com força. Aquele abraço tocou algo profundo no coração de Miguel. Ele se lembrou da sensação de realização que sentia quando conseguia explicar conceitos complexos para seus colegas na faculdade, da alegria de ver o entendimento se formar nos olhos de outra pessoa. No trabalho naquele dia, Miguel se encontrou observando seus colegas com novos olhos. Viu Júlia, a estagiária, lutando com um relatório que claramente estava além de sua experiência. Viu Roberto, seu subordinado, obviamente sobrecarregado com projetos demais. Viu Marina, sua chefe, tensionada pela pressão dos superiores. Pela primeira vez em anos, Miguel não viu apenas competidores ou obstáculos em seu caminho para o sucesso. Ele viu pessoas, seres humanos com suas próprias lutas, medos e aspirações. Naquela noite, quando chegou em casa, Miguel foi direto ao armário onde havia guardado o pote. Ele o pegou e o colocou novamente sobre a mesa de centro. Dessa vez, quando o observou, não havia ironia em seus olhos, apenas uma curiosidade crescente. Clara chegou em casa 1 hora depois, visivelmente exausta. Como foi seu dia? Ela perguntou, jogando a bolsa no sofá e se deixando cair ao lado do marido. Diferente, Miguel respondeu, passando o braço ao redor dos ombros da esposa. E o seu? Clara o olhou com surpresa. Fazia meses que ele não perguntava sobre seu dia com genuíno interesse. Difícil. O Johnson rejeitou nossa proposta novamente. Às vezes eu me pergunto se vale a pena toda essa luta. Miguel estava prestes a dar sua resposta habitual, algo sobre persistência e foco nos resultados, quando as palavras do sonho voltaram à sua mente. Em vez disso, ele realmente ouviu o que Clara estava dizendo. Ouviu o cansaço em sua voz, a dúvida, o desejo de algo mais significativo. Você se lembra por que escolheu o direito? Ele perguntou suavemente. Clara ficou em silêncio por um momento, seus olhos se enchendo de uma luz distante. Eu queria defender as pessoas que não tinham voz. Queria fazer justiça significar algo. E o que mudou? A vida, eu acho. As contas, a carreira, as expectativas. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos do marido. Por que está perguntando isso? Miguel olhou para o pote sobre a mesa. Só estou tentando entender quem somos realmente, por baixo de tudo que construímos. Nos dias seguintes, Miguel começou a notar coisas que havia ignorado por anos. A forma como o porteiro do prédio sempre cumprimentava todos com um sorriso genuíno, mesmo trabalhando em turnos duplos para sustentar a família. A dedicação da faxineira do escritório, que conhecia os nomes de todos os funcionários e sempre perguntava sobre seus filhos. A paciência do motorista do ônibus que ele ocasionalmente pegava, lidando com passageiros irritados sem perder a compostura. Essas observações começaram a incomodá-lo de uma forma estranha. Miguel percebeu que havia passado anos vendo essas pessoas como parte do cenário de sua vida, não como indivíduos com suas próprias histórias complexas. Uma noite, enquanto observava o pote, ele decidiu fazer um experimento. Pegou uma folha de papel e começou a escrever uma lista de todas as pessoas que haviam impactado positivamente sua vida. Começou com os pais, professores influentes, o primeiro chefe que acreditou nele. Mas quando tentou pensar em como ele havia impactado positivamente a vida dos outros, a lista era surpreendentemente curta. Isso o perturbou. Miguel sempre se considerará uma boa pessoa, pagava seus impostos, contribuía para caridades, era fiel à esposa, fornecia bem para a família. Mas quando tentou pensar em momentos específicos onde havia feito uma diferença real na vida de alguém, as memórias eram escassas e distantes. No trabalho, ele começou a prestar mais atenção às dinâmicas ao seu redor.
Viu como sua impaciência constante com prazos afetava a moral da equipe. Notou como seus comentários sarcásticos durante reuniões faziam as pessoas se retraírem. Observou como sua tendência de levar crédito por sucessos coletivos criava ressentimento. A revelação mais dolorosa veio durante uma reunião de avaliação de desempenho com Roberto, seu subordinado direto. Miguel estava pronto para dar sua avaliação padrão, destacar áreas de melhoria, estabelecer metas mais ambiciosas, quando realmente olhou para Roberto. Viu um homem de 35 anos, pai de 2 filhos pequenos, que havia trabalhado incansavelmente no último projeto cancelado. Roberto, Miguel começou, desviando de seu script mental, como você está se sentindo em relação ao trabalho ultimamente? A pergunta claramente pegou Roberto de surpresa. Como assim, chefe? Quero dizer, como pessoa. Sei que temos pressionado muito ultimamente, e quero ter certeza de que você está bem. Roberto hesitou, claramente sem saber se era uma pegadinha. Então, lentamente, começou a falar. Honestamente, Sr. Miguel, tem sido difícil. Com o projeto cancelado, estou preocupado com minha posição. E em casa, mal tenho tempo para ver meus filhos crescerem. Miguel sentiu algo se apertar em seu peito. Me fale mais sobre isso. Durante a próxima hora, Miguel ouviu Roberto falar sobre suas aspirações, seus medos, suas lutas para equilibrar trabalho e família. Era a primeira conversa real que eles haviam tido em 3 anos de trabalho conjunto. Naquela noite, Miguel chegou em casa com o peso de uma nova consciência. Ele percebeu que havia passado anos tão focado em sua própria jornada de sucesso que havia se tornado cego para as jornadas das pessoas ao seu redor. O pote estava esperando por ele sobre a mesa de centro, como sempre. Desta vez, Miguel se aproximou com reverência. Ele o pegou nas mãos e, pela primeira vez, realmente examinou sua superfície. Havia pequenas imperfeições na cerâmica, marcas que contavam a história de sua criação. Não era perfeito, mas era autêntico. Está me mostrando algo, não está? Miguel murmurou para o pote. Você está me mostrando o peso da responsabilidade que tenho com as pessoas ao meu redor. Como se em resposta, Miguel se lembrou de uma frase que seu avô costumava dizer: Filho, somos todos artesãos de nossa própria vida, mas também somos responsáveis por ajudar outros a esculpirem as suas. Naquela noite, Miguel teve outro sonho vívido. Ele estava em uma sala cheia de espelhos, cada um refletindo uma versão diferente de si mesmo. Uma versão mostrava o Miguel que ele era, bem-sucedido, mas distante. Outra mostrava o Miguel que ele poderia ter sido, o professor que tocava vidas. E uma terceira mostrava o Miguel que ele ainda poderia se tornar. No centro da sala estava o pote, mas desta vez ele não estava vazio. Estava cheio de uma luz dourada que pulsava como um coração. Miguel acordou daquele sonho com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Era como se uma névoa que havia obscurecido sua visão por anos tivesse finalmente se dissipado. Ele se levantou e foi até a janela, observando a cidade despertar sob os primeiros raios do sol. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel não se sentia ansioso para começar o dia. Em vez disso, sentia uma estranha sensação de propósito, como se finalmente compreendesse qual era sua verdadeira função no grande esquema das coisas. No café da manhã, ele prestou atenção real às conversas familiares. Seu filho adolescente, Pedro, estava preocupado com uma apresentação na escola. Estou nervoso, pai. E se eu esquecer tudo o que tenho que falar? Normalmente, Miguel teria dado uma resposta rápida sobre preparação e confiança. Mas desta vez, ele se sentou ao lado do filho. Sabe, Pedro, quando eu era da sua idade, fiquei tão nervoso numa apresentação que comecei a gaguejar na primeira frase. Pensei que seria um desastre total. E o que aconteceu? Respirei fundo, sorri para a turma e disse: Bem, pelo menos vocês sabem que não decorei um discurso. Todo mundo riu, eu me relaxei, e acabou sendo uma das melhores apresentações que já fiz. Pedro sorriu, visivelmente mais relaxado. Obrigado, pai. Isso ajuda. Clara observou a interação com surpresa e algo que parecia alívio. Nos últimos dias, ela havia notado uma mudança sutil mas significativa no marido. Ele parecia mais presente, mais conectado. No trabalho, Miguel implementou pequenas mudanças que tiveram grandes impactos.
Começou a chegar 15 minutos mais cedo e usar esse tempo para conversas informais com sua equipe. Descobriu que Júlia, a estagiária, era formada em literatura e tinha ideias brilhantes para melhorar a comunicação interna da empresa. Soube que Roberto havia desenvolvido um sistema de organização de dados que poderia beneficiar todo o departamento. Durante as reuniões, Miguel começou a fazer algo revolucionário. Ele realmente ouvia. Em vez de preparar sua próxima fala enquanto outros falavam, ele se concentrava em compreender verdadeiramente o que estava sendo dito. Em uma reunião particularmente tensa sobre cortes orçamentários, Marina, sua chefe, estava claramente estressada e tomando decisões precipitadas que afetariam negativamente várias pessoas. Marina, Miguel interrompeu gentilmente, posso fazer uma sugestão? Ela o olhou com impaciência. O que é, Miguel? E se, em vez de decidirmos os cortes hoje, dessemos a cada departamento 48 horas para apresentar alternativas? Às vezes, as pessoas mais próximas do trabalho têm insights que podemos estar perdendo. Marina estava prestes a rejeitar a ideia quando parou e realmente considerou a sugestão. Você sabe, isso faz sentido. Muito bem, vamos fazer assim. Aquela decisão não apenas resultou em soluções mais criativas e menos dolorosas, mas também demonstrou às equipes que suas opiniões eram valorizadas. À noite, Miguel estabeleceu um novo ritual. Antes de jantar, ele passava alguns minutos observando o pote e refletindo sobre o dia. Não em termos de conquistas pessoais, mas em termos de conexões humanas. Que conversas significativas ele havia tido? Como havia contribuído para o bem-estar dos outros? Onde poderia ter feito melhor? Essas reflexões começaram a mudar fundamentalmente como ele abordava cada situação. Em vez de perguntar como isso me afeta, sua primeira pergunta se tornou como posso contribuir positivamente aqui. Uma noite, Clara se juntou a ele durante sua reflexão diária. O que é esse pote? Ela perguntou, curiosa. Miguel sorriu. É uma longa história. Mas, basicamente, é um lembrete. De quê? De quem eu realmente sou por baixo de todas as máscaras que uso. Clara se sentou ao lado dele. E quem você é? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Ainda estou descobrindo. Mas sei que sou alguém que tem a responsabilidade de usar seus talentos e posição para elevar outros, não apenas a si mesmo. Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, ambos observando o pote simples que havia se tornado o catalisador para uma transformação profunda. Você sabe, Clara disse finalmente, eu também tenho sentido que algo está faltando na minha vida. Talvez devêssemos conversar sobre isso mais. Miguel virou-se para ela, vendo realmente sua esposa pela primeira vez em meses. Viu a mulher brilhante e compassiva por quem havia se apaixonado, escondida sob anos de rotina e expectativas. Adoraria isso, ele disse, e realmente queria. As mudanças em Miguel começaram a criar ondas que se espalharam muito além de sua vida imediata. No trabalho, sua nova abordagem de liderança colaborativa estava transformando a dinâmica de toda a equipe. Roberto, que antes se sentia apenas como um executor de tarefas, começou a propor ideias inovadoras. Júlia passou de estagiária insegura a uma colaboradora confiante cujas sugestões melhoraram significativamente vários processos. Mas foi Marina, sua chefe, quem mostrou a Miguel o verdadeiro poder da transformação pessoal. Após algumas semanas observando a mudança na dinâmica da equipe de Miguel, ela o chamou para uma conversa privada. Miguel, preciso te perguntar algo, ela disse, fechando a porta de seu escritório. O que aconteceu com você nas últimas semanas? Miguel hesitou, sabendo que falar sobre um pote mágico soaria ridículo. Acho que finalmente entendi qual é meu verdadeiro papel aqui. E qual é? Não é apenas entregar resultados. É desenvolver pessoas que entregam resultados. É criar um ambiente onde todos possam prosperar, não apenas sobreviver. Marina ficou em silêncio por um momento, depois suspirou profundamente. Sabe, Miguel, comecei minha carreira querendo fazer exatamente isso. Mas em algum lugar pelo caminho, me perdi em métricas e pressões corporativas. Nunca é tarde para voltar ao que realmente importa, Miguel respondeu gentilmente. Essa conversa marcou o início de uma transformação organizacional mais ampla. Marina começou a implementar mudanças inspiradas pela abordagem de Miguel. Reuniões se tornaram mais colaborativas,
feedback passou a ser mais construtivo, e o bem-estar dos funcionários se tornou uma prioridade genuína. Em casa, as mudanças eram igualmente profundas. Pedro, inspirado pelas conversas mais abertas com o pai, começou a compartilhar mais sobre sua vida escolar e seus sonhos. Ele revelou que queria estudar psicologia, um interesse que havia mantido em segredo por medo de desapontar os pais. Psicologia é uma área fascinante, Miguel disse, surpreendendo o filho. O mundo precisa de pessoas que entendam a mente humana e queiram ajudar outros. Você não está decepcionado? Sei que sempre quis que eu seguisse nos negócios. Miguel riu, lembrando-se de suas próprias aspirações abandonadas. Pedro, a única coisa que me decepcionaria é se você escolhesse uma carreira que não fizesse seu coração cantar. Clara também estava passando por sua própria transformação. Inspirada pelas mudanças do marido, ela começou a questionar suas próprias escolhas profissionais. Uma noite, ela chegou em casa com uma notícia surpreendente. Decidi deixar o escritório, ela anunciou durante o jantar. A família ficou em silêncio. Sofia foi a primeira a falar: Mamãe, por quê? Porque lembrei porque me tornei advogada. Quero voltar a ajudar pessoas que realmente precisam, não apenas corporações que querem evitar processos. E financeiramente? Miguel perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade prática. Será mais apertado no começo. Mas encontrei uma oportunidade para trabalhar com uma ONG que defende direitos dos trabalhadores. O salário é menor, mas o propósito é maior. Miguel sentiu uma onda de orgulho e admiração por sua esposa. Eu te apoio completamente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Miguel e Clara se sentaram juntos na frente do pote. Ele havia se tornado um ritual familiar, esse momento de reflexão compartilhada. Sabe, Clara disse, tenho a sensação de que estamos voltando a ser quem realmente somos. O que você quer dizer? Lembra quando nos conhecemos na faculdade? Ficávamos horas falando sobre como queríamos mudar o mundo, sobre o tipo de pessoas que queríamos ser. Miguel sorriu, lembrando-se daquelas conversas apaixonadas sobre justiça social, educação e fazer a diferença. Acho que, em algum lugar pelo caminho, começamos a perseguir a versão que o mundo esperava de nós, em vez da versão que nossos corações queriam ser. E agora? Agora estamos voltando para casa, para nós mesmos. Clara pegou a mão de Miguel. Acho que esse pote é mais poderoso do que imaginávamos. Miguel assentiu, observando o objeto simples que havia catalisado tantas mudanças. Ele não fez nada mágico. Apenas nos lembrou de parar e realmente olhar, para nós mesmos, para os outros, para o que realmente importa. Mas a verdadeira magia estava apenas começando. Porque as transformações que Miguel e sua família estavam vivenciando começaram a se espalhar para suas redes sociais mais amplas. Amigos notaram a mudança e começaram a fazer perguntas. Colegas de outras equipes pediram conselhos sobre como criar ambientes de trabalho mais colaborativos. Miguel percebeu que havia se tornado um catalisador involuntário de mudança positiva, e essa realização trouxe uma responsabilidade que ele abraçou com humildade e determinação. 3 meses após adquirir o pote, Miguel enfrentou seu primeiro teste real da sabedoria que havia desenvolvido. A empresa estava passando por uma reestruturação major, e ele recebeu uma oferta tentadora, uma promoção significativa para diretor regional, mas que exigiria relocação para outra cidade e um retorno aos métodos corporativos tradicionais que ele havia aprendido a questionar. A posição oferecia o dobro do salário atual, benefícios excepcionais e prestígio considerável. Era exatamente o tipo de oportunidade que o antigo Miguel teria aceito sem hesitação. Mas agora, sentado em sua sala observando o pote, ele se encontrava profundamente conflituoso. É uma oportunidade incrível, Clara disse quando ele compartilhou a notícia. Mas qual é o preço? Miguel havia feito a mesma pergunta para si mesmo. O preço seria deixar a equipe que ele havia passado meses desenvolvendo. Seria mudar Pedro no meio do ensino médio, quando o garoto finalmente estava prosperando. Seria Clara abandonar seu novo trabalho significativo na ONG. E, mais importante, seria voltar a um ambiente onde pessoas eram vistas como recursos a serem maximizados, não como seres humanos a serem nutridos. Naquela noite, Miguel teve uma conversa longa consigo mesmo diante do pote. Ele se lembrou do ancião na loja de antiguidades e suas palavras sobre estar pronto para a verdade.
A verdade era que ele havia mudado fundamentalmente. Não era mais a mesma pessoa que media sucesso apenas por títulos e salários. Na manhã seguinte, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Ele declinou a promoção, mas fez uma contraproposta. Ficaria em sua posição atual, mas trabalharia para implementar as práticas de liderança humanizada que havia desenvolvido em outros departamentos da empresa. Você está louco, disse seu antigo colega Carlos durante o almoço. Você recusou uma promoção que mudaria sua vida. Miguel sorriu. Ela mudaria minha vida, sim. Mas não necessariamente para melhor. Como assim? Carlos, quando foi a última vez que você chegou em casa e seus filhos correram para te abraçar? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente realizado com seu trabalho, não apenas aliviado por ter cumprido mais uma meta? Carlos ficou em silêncio. Miguel continuou. Eu estava escalando uma montanha, mas era a montanha errada. Agora encontrei uma que realmente vale a pena escalar. A decisão de Miguel teve consequências inesperadas. Marina ficou inicialmente chocada, mas depois intrigada. Ela pediu para Miguel elaborar um projeto piloto para implementar suas metodologias de liderança em outros departamentos. Se funcionar, ela disse, podemos transformar toda a cultura corporativa desta empresa. Miguel aceitou o desafio com entusiasmo. Ele começou a trabalhar com diferentes equipes, não como consultor externo, mas como facilitador de mudança. Descobriu que sua experiência pessoal de transformação o havia equipado com insights únicos sobre como tocar o coração das pessoas e inspirar mudanças genuínas. Durante esse processo, Miguel conheceu Helena, uma gerente de 35 anos que estava lutando com burnout severo. Ela havia chegado ao ponto de considerar deixar completamente o mundo corporativo. Não aguento mais fingir que isso importa, ela desabafou durante uma de suas sessões. Trabalho 60 horas por semana para aumentar lucros de pessoas que nem sei quem são, enquanto perco momentos preciosos com minha família. Miguel reconheceu sua própria jornada na dor de Helena. Helena, posso te contar uma história sobre um pote? Durante a próxima hora, Miguel compartilhou sua transformação, não como guru ou coach, mas como um ser humano falando com outro. Ele falou sobre a jornada de redescobrir o propósito, sobre aprender a ver pessoas como seres humanos complexos, sobre encontrar realização em elevar outros em vez de apenas a si mesmo. Mas como você fez essa mudança? Helena perguntou. Como você saiu do ciclo? Primeiro, tive que admitir que estava perdido. Depois, tive que ter a coragem de questionar tudo o que acreditava sobre sucesso. E finalmente, tive que começar a agir de acordo com meus verdadeiros valores, não com o que eu achava que o mundo esperava de mim. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que é possível para mim também? Helena, se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa. A questão é, você está pronta para descobrir quem você realmente é por baixo de todas as expectativas? Essa conversa marcou outro ponto de virada. Helena se tornou a segunda pessoa a passar pela transformação inspirada pelo pote, mesmo sem nunca tê-lo visto fisicamente. Miguel começou a entender que o verdadeiro poder do pote não estava no objeto em si, mas na disposição de se olhar honestamente no espelho da consciência. 6 meses depois, Miguel olhou ao redor da sala de conferência e mal conseguiu reconhecer o ambiente de trabalho que encontrara um ano antes. A reunião matinal da equipe havia se transformado em algo completamente diferente. Em vez de relatórios mecânicos, havia discussões genuínas sobre desafios e colaboração. Roberto havia sido promovido para liderar sua própria equipe, implementando os mesmos princípios humanizados que aprendeu com Miguel. Júlia desenvolveu um programa de mentoria que se tornou modelo para toda a empresa. Mas foi Helena quem trouxe a surpresa mais significativa. Miguel, preciso te contar algo, ela disse após a reunião. Lembra daquela conversa sobre transformação pessoal? Claro. Como você está? Muito melhor. Mas é sobre minha irmã Ana. Ela está passando pela mesma crise que eu passei. Helena explicou que Ana era médica e se sentia desconectada de seu propósito original. Havia se tornado uma máquina de processar pacientes. Contei para ela sobre nossa conversa. Ela gostaria de falar com você. Miguel sorriu, lembrando das palavras do ancião sobre passar o pote adiante. Claro, Helena. Naquela noite, Miguel pegou o pote pela primeira vez em semanas.
Sentia que era hora de cumprir sua promessa. No fim de semana seguinte, encontrou Ana em um café. Ela era elegante, mas seus olhos carregavam o peso de quem havia perdido conexão consigo mesma. Helena disse que você passou por algo similar ao que estou vivendo, Ana começou, mexendo nervosamente no café. Conte-me sobre sua experiência, Miguel respondeu, lembrando como o ancião havia começado sua jornada com perguntas, não respostas. Ana falou sobre medicina, como havia escolhido a profissão para salvar vidas, mas acabou em um sistema que a pressionava a ver pacientes como números. Ontem atendi 47 pacientes, ela disse, com lágrimas se formando. 47 seres humanos, cada um com suas dores e medos, e tive 6 minutos com cada um. Como posso realmente ajudar alguém em 6 minutos? Miguel ouviu pacientemente, reconhecendo a dor familiar de alguém perdido. Ana, se você tivesse tempo ilimitado, como praticaria medicina? Seus olhos se iluminaram pela primeira vez. Conheceria cada paciente. Entenderia não apenas sintomas, mas sua vida, medos, família. Trataria pessoas, não doenças. E o que impede você disso agora? O sistema, as pressões, as expectativas. Eu disse as mesmas coisas. Mas descobri que muitas vezes somos nossos próprios obstáculos para viver segundo nossos valores. Durante 2 horas, Miguel compartilhou sua jornada. Falou sobre o pote, os insights da reflexão diária, como pequenas mudanças criaram transformações massivas. Explicou como aprendeu a ver pessoas como seres humanos complexos, não recursos. Como descobriu que servir aos outros era mais gratificante que qualquer promoção. A transformação começa quando paramos de culpar circunstâncias externas e assumimos responsabilidade por nossas escolhas diárias, Miguel explicou. Mas como eu começo? Ana perguntou. Miguel colocou um pequeno embrulho sobre a mesa. Com isso, Ana desembrulhou e encontrou o pote de cerâmica marrom avermelhada. O que é? Um lembrete de quem você realmente é por baixo de todas as expectativas. Explicou a história do pote, a condição de passá-lo adiante, como a reflexão diária transformará sua perspectiva. Ana pegou o pote com reverência. Parece pesado. Esse é o peso da responsabilidade que carregamos uns pelos outros. O pote nos ajuda a lembrar disso. Nas semanas seguintes, Miguel acompanhou a transformação de Ana através de Helena. Ana começou chegando 30 minutos mais cedo, usando o tempo para conversar com pacientes. Implementou um sistema onde perguntava sobre sentimentos emocionais, não apenas sintomas físicos. Essas mudanças pequenas tiveram impactos profundos. Pacientes se abriram mais, permitindo diagnósticos precisos. A satisfação de Ana aumentou dramaticamente, sua energia renovada se espalhando para outros médicos. 2 meses depois, Ana ligou entusiasmada. Miguel, lembra do que disse sobre pequenas mudanças criarem grandes impactos? Nossa clínica está implementando um novo modelo baseado no que comecei. Mais tempo com pacientes, foco no ser humano integral. Miguel sentiu satisfação, mas Ana continuou, e encontrei alguém que precisa do pote mais do que eu. O círculo estava se expandindo como deveria. Naquela noite, Miguel se sentou onde costumava refletir com o pote. Clara se juntou a ele. Saudades do pote? Ela perguntou. Não. Percebi que a magia nunca esteve no pote. Estava na disposição de parar, olhar honestamente para si mesmo, e ter coragem de viver segundo seus valores. Qual foi a lição mais importante? Que cada pessoa está lutando uma batalha que não conhecemos. Nosso propósito não é apenas sucesso pessoal, mas elevar outros. A realização vem não do que acumulamos, mas do que contribuímos. 1 ano depois, Miguel estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era o ancião da loja de antiguidades. Olá, Miguel. Espero que se lembre de mim. Como poderia esquecer? Como conseguiu meu número? O homem riu, uma risada calorosa e misteriosa. Digamos que tenho meus métodos. Gostaria de saber como tem sido sua jornada com o pote da sabedoria. Miguel passou os próximos 20 minutos relatando sua transformação e como o pote havia passado de pessoa para pessoa, criando ondas de mudança positiva. O ancião ouvia em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de aprovação. E agora?
O ancião perguntou quando Miguel terminou. Agora sinto que finalmente entendo meu propósito. Não é apenas ser bem-sucedido profissionalmente, mas ser um catalisador para que outros encontrem seus próprios propósitos. Excelente! Há algo que gostaria de lhe mostrar. Pode vir à loja hoje à tarde. Curioso, Miguel aceitou. Quando chegou à pequena loja de antiguidades, encontrou o ancião organizando uma coleção de objetos similares ao pote que havia recebido. Quantos existem? Miguel perguntou, admirado. Centenas, o ancião respondeu. Cada um feito com argila de um lugar especial do mundo, cada um carregando a intenção de despertar sabedoria naqueles que estão prontos. Você é quem os faz. O homem sorriu enigmaticamente. Eu sou apenas um guardião, como você se tornou. Miguel, gostaria de fazer uma pergunta. Você se sentiria confortável ajudando outras pessoas a encontrarem seus próprios potes? Miguel compreendeu imediatamente. Você quer que eu identifique pessoas que possam se beneficiar dessa experiência? Exatamente. Você desenvolveu um olho para reconhecer almas perdidas que estão prontas para se encontrar. Durante os meses seguintes, Miguel se tornou um identificador discreto de pessoas prontas para a transformação. Não de forma invasiva ou presunçosa, mas através de conversas genuínas e observação cuidadosa. Quando reconhecia alguém no momento certo de sua jornada, sutilmente os direcionava para a pequena loja de antiguidades. Cada pessoa que passava pela experiência do pote eventualmente retornava para agradecer, não apenas pela transformação pessoal, mas pelas mudanças positivas que conseguiram criar em suas comunidades. Dr. Ricardo, um executivo hospitalar que recebeu o pote através de Ana, transformou completamente o sistema de atendimento de sua instituição, priorizando o cuidado humanizado sobre métricas frias. Professora Carmen, que encontrou seu pote através de uma conversa casual com Miguel em uma livraria, revolucionou sua escola implementando metodologias de ensino que valorizavam cada criança como indivíduo único. Marcos, um jovem empresário que estava construindo uma startup tecnológica, redirecionou toda sua empresa para criar soluções que genuinamente melhorassem a vida das pessoas, não apenas gerassem lucro. Cada história era única, mas o padrão era consistente. Pessoas redescobriam seus verdadeiros propósitos e se tornavam agentes de mudança positiva em suas esferas de influência. 2 anos após seu primeiro encontro com o pote, Miguel estava palestrando em uma conferência sobre liderança humanizada quando uma jovem executiva se aproximou dele durante o intervalo. Senhor Miguel, sua apresentação me tocou profundamente. Sinto que perdi conexão com meu propósito original e gostaria de encontrar um caminho de volta. Miguel sorriu, reconhecendo o momento. Posso sugerir um lugar onde você poderia encontrar exatamente o que precisa. Enquanto dava as direções para a loja de antiguidades, Miguel refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Ele ainda trabalhava na mesma empresa, ainda tinha as mesmas responsabilidades básicas, mas era uma pessoa fundamentalmente diferente. Suas métricas de sucesso haviam mudado. Em vez de contar apenas conquistas pessoais, ele media seu impacto pelas vidas que havia tocado, pelas pessoas que havia ajudado a crescer, pelas mudanças positivas que havia catalisado. Naquela noite, em casa, Miguel se sentou na mesma cadeira onde costumava refletir com o pote. Embora o objeto físico não estivesse mais lá, o hábito de reflexão diária permanecerá. Clara se juntou a ele, como havia se tornado tradicional. Em que está pensando? Ela perguntou. Estou pensando sobre como uma pequena decisão de entrar em uma loja estranha mudou completamente o curso de nossas vidas. Você acha que foi coincidência? Miguel considerou a pergunta. Não sei se foi coincidência ou destino. Mas sei que eu estava pronto para a mudança, mesmo sem saber disso. O pote apenas me deu permissão para me tornar quem eu sempre deveria ter sido. E quem é essa pessoa? Alguém que entende que somos todos conectados, que meu sucesso verdadeiro está ligado ao sucesso dos outros, que minha felicidade depende de contribuir para a felicidade de quem está ao meu redor. Clara pegou sua mão. Sabe o que mais me impressiona? Como essa transformação se espalhou para toda a nossa família, nossos amigos, seus colegas de trabalho. É como se você tivesse jogado uma pedra em um lago tranquilo. Essa é a verdadeira magia, Miguel respondeu. Quando uma pessoa se transforma autenticamente, ela não pode evitar influenciar positivamente todos ao seu redor. A mudança real é contagiosa.
Eles permaneceram em silêncio confortável, contemplando a jornada extraordinária que haviam vivido. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, cheia de pessoas buscando sucesso, felicidade, significado. Muitas delas, Miguel sabia, estavam perdidas como ele havia estado, precisando apenas de um momento de clareza para redescobrir seus verdadeiros propósitos. E em algum lugar da cidade, uma pequena loja de antiguidades aguardava pacientemente o próximo buscador, com centenas de potes simples de cerâmica prontos para despertar a sabedoria que já existia dentro de corações prontos para a transformação. A história do pote continuaria, uma vida de cada vez, uma transformação de cada vez, criando ondas de mudança positiva que se espalhariam muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Porque a verdadeira sabedoria nunca foi sobre o pote. Foi sempre sobre lembrar quem realmente somos por baixo de todas as máscaras que usamos, e ter a coragem de viver de acordo com essa verdade autêntica. E essa é uma lição que, uma vez verdadeiramente aprendida, nunca se esquece.